Olá pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula é sobre quinidários, tá? Que é o segundo filo que nós estamos estudando. Então vamos lá. Os quinidários, eles têm simetria radial ou são assimétricos, tá? Como os poríferos que nós falamos na outra aula. Então lembra aqui que eu falei que a simetria radial é quando não tem o lado direito e esquerdo. Então, normalmente é um animal que é assim, redondo, que aí aonde você cortar, você não tem o direito e o esquerdo, é tudo igual, as partes que foram cortadas, certo? O habitat é aquático, né, principalmente marinho, mas tem representantes de água doce, como as hidras, por exemplo, mas a maioria é do mar. Então, água-viva, anêmona, coral, né, a maioria é marinho. Eles podem ser sésseis ou errantes. O que é isso? Sessile é fixo. A forma fixa deles é chamada de pólipo. E errantes, que são os que estão livres, estão nadando, essa forma é chamada de medusa. Então, pólipo e medusa são formas. Então, forma fixa e forma livre, certo? Então, olha aqui, ó. Essa é a forma pólipo e essa é a forma medusa. Então, a boca fica, no pólipo a boca fica em cima e aqui está rodeada por tentáculos, né? E na medusa a boca fica na parte de baixo, também rodeada aqui por tentáculos, né? Então, normalmente o pólipo fica mais profundo, né, dos oceanos e as medusas não, porque aí elas são flutuantes. Tudo bem? Então, isso que é a fase pólipo e a fase medusa. Tem animais que passam a vida toda como um pólipo, por exemplo, tem animal que passa a vida toda como medusa. Mas a maioria deles passa pelas duas fases, como eu vou mostrar para vocês, durante a vida, tá? Eles têm o sistema excretor e o respiratório que vai acontecer tanto a eliminação de substância quanto o transporte de oxigênio por difusão. Então, vai passar de uma célula da onde tem mais oxigênio, por exemplo, para onde tem menos. Ou vai passar a substância a ser eliminada de uma célula que tem muito dessa substância a ser eliminada e vai eliminar para o meio externo, tá? Então, a forma de excreção e de respiração deles é por difusão, que é isso, da célula que tem mais para a célula que tem menos. O sistema digestório é considerado incompleto. O que é isso? Eles só têm boca, então não tem ânus. Então, se eles têm uma boca, vai entrar alimento por essa boca e os restos também serão eliminados pela mesma boca, porque eles não têm um ânus, tá? Então, isso que é chamado de sistema digestório incompleto. E uma novidade, uma outra novidade evolutiva, é que eles têm uma cavidade gastrovascular, ou seja, eles têm como um estômago que vai ajudar na digestão. Então, eu estou comparando e falando para vocês novidade evolutiva, por quê? Porque lá no porífero ele não tem boca e muito menos um órgão, que seria essa cavidade gastrovascular, né? E nem tão poucos sistemas aqui, porque nem tecido ele tem, tá? Então, de um filo para o outro, evoluiu bastante. Então, olha, aqui, essa é a cavidade gastrovascular que eu estou falando para vocês. Então, vamos lá de novo. Esse é o pólipo, aqui está a boca, aqui estão os tentáculos. Aí, essa ectoderme é uma pele aqui por fora.
Aí vem essa mesogleia, que é uma parte gelatinosa aqui. Aí essa cavidade aqui do meio é a cavidade gastrovascular, que está revestida pela gastroderme, que é uma pele aqui em volta, tá? Então é como o estômago dele, vai acontecer a digestão aqui e os restos serão eliminados pela própria boca. Aqui está a medusa, a mesma coisa. Então, ela tem aqui a ectoderme em volta, que é uma pele. Aí ela tem a mesogleia, que é isso aqui, ó, essa parte que é gelatinosa. A gastroderme, que é essa pele aqui em volta da cavidade. E essa é a cavidade gastrovascular, que seria o estômago dela. Mesma coisa. Entrou o alimento por aqui, ela digeriu e os restos são eliminados pela boca. Tudo bem? O sistema circulatório ainda não existe, tá? Então, dentro da evolução, os quinidários não têm sistema circulatório. O sistema nervoso, ele é difuso. Então, o que significa isso? Ele não tem um centro, como se fosse um cérebro, não. Ele é espalhado, tem os nervos espalhados no corpo. Eles desenvolveram ocelos. O que é isso? É como se fosse um olho, mas que não forma imagem. Ele recebe a luz, tá? Então, já é um sensor, né? Não como um olho, mas ele já consegue perceber a luz com o desenvolvimento dos ocelos, desses órgãos. E eles também desenvolveram estatocistos, que é um órgão que dá o equilíbrio deles. Então, ele é um órgão redondinho que tem uma pedrinha de calcário no centro. Conforme ele se locomove, essa pedrinha move junto, né? E dependendo da posição que ela cai dentro desse círculo, eles sabem a posição que eles estão, tá? Então é um órgão que vai dar essa direção para eles, esse equilíbrio. Então, olha quanta coisa que evoluiu de um filo para o outro. Então, olha, ele tem um sistema nervoso que tem esses nervos todos espalhados, né? Eles desenvolveram ocelos, que vai perceber a luz, eles desenvolveram estatocistos, que vai dar o equilíbrio para eles, tá? E esses ocelos, esses estatocistos, eles aparecem normalmente na fase de medusa, que é a fase livre, tudo bem? A digestão é extra e intracelular, aí depende. Depende do animal, depende se ele está na fase de pólipo, de medusa, então pode ser tanto fora quanto dentro da célula. Então, isso que eu tinha comentado, ó, agora sim, já é um filo que possui sistemas, que possuem órgãos, que possuem tecidos, tá? Lembra que o porífero, ele não tem tecido verdadeiro, ele tem várias células, mas com funções diferentes, então nem é considerado tecido. Quanto menos órgão, que é o conjunto de tecido, e muito menos sistema, que é o conjunto de órgãos, tá? No caso do quinidário, ele já desenvolveu tudo isso. Eles possuem quinidócitos. Esses quinidócitos também são chamados de quinidoblastos. São células de ataque deles e também de defesa. A maior quantidade de quinidócitos está espalhada lá nos tentáculos. Ele tem quinidócitos espalhados no corpo, mas a grande quantidade está concentrada nos tentáculos. Então, vou mostrar para vocês aqui como que o quinidócito funciona. Então, assim, ó, aqui é uma célula, que aqui tá falando quinidoblasto, que é a mesma coisa que quinidócito, né? Então, ele tem, ó, essa parte que é o quinidocílio, que é a parte que sente quando ele encosta, por exemplo, em alguém, tá? Então, tá ligado ao sistema nervoso, essa sensibilidade. Essa é uma parte aberta, chamada opérculo. O filamento
que vai eliminar a substância que queima está enrolado aqui, dentro dessa parte aqui amarela que é o nematocisto, tá? Ó, tá vendo? Tem núcleo, é uma célula. Então, ele tá aqui, ele é desse jeito. Quando ele encosta esse cnidocílio em alguém, ele vai se defender. Então, o que ele faz? Ele desenrola, ó, tava assim, ele desenrola esse filamento, né? E aí aqui ele vai eliminar, vai descarregar esse líquido tóxico aqui, que no caso é o que queima. Certo? Então, assim que funciona. Agora, gente, pensa. Isso daqui é uma célula. Nos tentáculos, tá cheio disso aqui. Tem um monte de células. Então, imagina todas elas desenrolando esse filamento e eliminando essa substância. Por isso que queima, tá? A reprodução é assexuada. Quando ela é assexuada, porque eu vou falar para vocês aqui, tem sexuada, assexuada e também tem as duas. Mas falando agora da assexuada, pode ser por brotamento, pode ser por regeneração e pode ser por estrobilização. Então, o brotamento é quando ele brota aqui do lado, isso vocês até viram no porífero, que é assim também, brota e depois se destaca, né? Então, formou uma nova hidra através do brotamento dessa forma. É um broto, ela é idêntica à outra, certo? Por regeneração, também tem uma grande capacidade, como o porífero. Então, ó, se você cortar esse pedaço, você vai estar originando ela inteira. Se você cortar o pedaço de baixo, ela tá aqui, ó, o pedaço, ela vai formar inteira. Então, não importa que o pedaço que você tenha cortado, né, ela vai originar uma hidra inteira. Então, isso é a regeneração, que também é muito grande. Lembra que eu tinha falado para vocês que quando o animal é simples, ele tem uma grande capacidade de regeneração. A estrobilização é assim, aqui tá um pólipo, né? E aí esse pólipo vai formando assexuadamente todas essas partes, que no caso vão ser as medusas jovens. Aí depois, quando tiver pronto, ele se destaca, tá? E cada partezinha dessa aqui é chamado de éfira, que é uma medusinha jovem que ainda vai desenvolver os tentáculos, tá vendo? Aqui nem tem, ó, tá começando. Então, éfira são essas medusas jovens, que aí elas vão se destacar, vão nadar, vão crescer e vão ser a medusa adulta, vão se transformar em medusa adulta. Então, estrobilização é esse tipo de reprodução assexuada, onde vai ter a formação dessas éfiras. Tudo bem? Na reprodução sexuada, eles têm ovários, têm testículos, então vão produzir óvulos, espermatozoides e vão ter a fecundação. A alternância de gerações é quando são as duas juntas no mesmo ciclo, certo? E a maioria dos representantes dos quinidários tem alternância de gerações, tá? Que depois eu vou explicar dentro das classes deles, mais detalhado para vocês. Então, aqui são as classes, tá? Lembra que nós estamos falando do filo quinidário. E o filo, depois do filo vem classe, tá? Então, essas são as classes que pertencem ao filo quinidário. Então, hidrozoa, antozoa, cifozoa, cubozoa e staurozoa. Então, agora eu vou explicar detalhadamente para vocês cada uma das classes. Classe hidrozoa. As espécies dessa classe,
elas têm a forma de pólipo e de medusa, ou, dependendo do animal, uma das formas só, tá? Mas a maioria passa pelas duas formas. Geralmente, nessa classe, a fase de pólipo é que predomina. Então, o animal fica fixo a vida toda, certo? A reprodução é sexuada, eles possuem ovários, testículos, né, óvulos, espermatozoides, vão fazer a fecundação. Mas também podem fazer alternância de gerações, que são as duas reproduções juntas. Então, eu vou explicar aqui para vocês. Ó, esse aqui é a reprodução de uma obelia, que é um dos representantes dos hidrozoas, tá? Então, essa é a fase de pólipo. Então, ela tem esses pólipos aqui, que são responsáveis pela alimentação, mas aí ela forma um broto aqui, ó, que é o pólipo reprodutivo, ou seja, ele surgiu daqui, ele vai se destacar, tá? E é uma medusa, porque se ele tá fixo, é um pólipo, mas a partir do momento que destacou, ele passa a ser medusa. Então tá. Então aqui houve uma reprodução assexuada, houve um brotamento, aí ele se destacou, esse broto, e ele formou a medusa. Essa medusa, ela tem gônada, gônada é o órgão sexual, que eu falei lá para vocês, testículo, ovário. Aí esse órgão sexual, ele tem uma quantidade de cromossomos dentro das células dele, que vão passar por uma divisão celular chamada meiose, então, ó, que vai dividir ao meio essa quantidade de cromossomos e vai formar o óvulo e o espermatozoide. Então, o óvulo e o espermatozoide são duas células que têm a metade do número de cromossomos que tinha aqui no órgão sexual. Por que que tem que acontecer isso? Porque no momento da fecundação, ocorre a junção de metade e metade, e aí aqui no zigoto, que é a primeira célula, você tem a quantidade toda de cromossomos que essa medusa tem, certo? Então, as únicas células que têm a metade do número de cromossomos no núcleo da célula são essas duas, que é justamente para na hora que elas se unirem, ter o número total de cromossomos da espécie, certo? Então, como houve uma fecundação, então é uma reprodução sexuada. Aí esse zigoto, que é a primeira célula, vai se desenvolver e vai formar a plânula, que é o nome da larvinha, tá? Tá vendo que a larvinha tem cílios, ó, uma larvinha ciliada. Aí ela vai se fixar, porque aí ela vai ser um pólipo, né? Então ela deixou de ser larva e ela vai ser um pólipo. Esse pólipo vai se desenvolver e vai ficar como esse. E vai começar tudo de novo. Então, nesse caso, houve uma alternância de gerações. Isso que é a alternância? É quando no mesmo ciclo aconteceu a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Então, teve a fase de pólipo e teve a fase de medusa. Tudo bem? Então, aqui estão os representantes. A hidra, que é um pólipo, ela é um pólipo, tá? A vida toda, de água doce. A obelia, que foi esse que eu falei da reprodução. E a fisália, que é a caravela portuguesa, e ela é uma colônia permanente. Então, olha aqui. Essa é a hidra, tá? Que ela fica como pólipo permanentemente, certo? Essa já é uma hidra adulta, ó, aqui tá mostrando até o broto, né? E essa é a caravela que eu falei que ela é uma colônia, porque dá a impressão que é um animal só aqui, mas não. Você tem aqui animais que fazem parte dessa parte de cima flutuante. Aqui você tem os que fazem parte dos tentáculos, outros que fazem parte da digestão, que tem a função ali da parte digestiva do animal, e outros da parte reprodutiva.
Então, na verdade, você tem aqui 4 tipos de funções aqui diferentes e de pólipos diferentes, todos juntos, formando a caravela. Então, ela tem que viver assim como colônia, sempre, porque cada um tem uma função diferente aqui dentro dela. Mas, na verdade, você olhando aqui dá a impressão de ser um animal só, mas não. Você tem, existe uma junção de vários animais com funções diferentes, mas todos ligados fisicamente, por isso que é chamado de colônia. Então, essa é a caravela portuguesa, tá? Agora nós vamos falar da classe Scyphozoa. Ela tem a fase medusa predominante, tá? Então, nesse caso, a fase de pólipo que é pouco desenvolvida. Ao contrário da hidrozoa. A hidrozoa normalmente a fase de pólipo é que é mais desenvolvida. Aqui é o contrário. Elas se reproduzem por alternância de gerações, que é aquela fase sexuada e assexuada no mesmo ciclo. O representante aqui é a Aurelia aurita, que é a água-viva. Então, olha aqui a reprodução. Tem as duas medusas, né? Que é o macho e a fêmea. Então, o macho vai eliminar o espermatozoide, esse espermatozoide vai fecundar a fêmea internamente, então é uma fecundação interna. E aí, ela vai eliminar os ovinhos, do ovinho vai desenvolver a larvinha. A larvinha é chamada de plânula. Então, essa larvinha vai nadar e vai se fixar, vai formar o pólipo. Aí, esse pólipo, ele vai se reproduzir aqui assexuadamente, e isso é chamado de estrobilização, que eu comentei com vocês já. Aí, cada partezinha dessa que foi desenvolvida é chamado de éfira, tá? Que é, no caso, uma medusa jovem, que vai formar os tentáculos e vai desenvolver para uma medusa adulta, certo? Então, pessoal, eu coloquei para vocês um videozinho aqui depois desse slide, só para vocês entenderem como que acontece essa estrobilização, tá? Então, assistam e eu já continuo a explicação. Bom, pessoal, agora nós vamos falar da classe Anthozoa. Tem a forma de pólipo, vivem isolados como as anêmonas ou em colônias como os corais. Então, ó, essa é a anêmona. Então, ela é um pólipo isolado, tá? Um animal só. Os corais
eles são uma colônia, então são vários e eles têm essa estrutura calcária aqui externa, né, que a gente até fala que é um esqueleto calcário, e essa cor dos corais, eles são bem coloridos, mas essa cor é devido a algas que ficam grudadas aqui nesse esqueleto externo, tá? Então a cor dele mesmo é branca, né? E por causa do calcário, mas as algas que ficam associadas a ele é que dão cor aos corais. Então aqui, ó, eles secretam esse esqueleto externo e que vai servir, inclusive, de alimento e de abrigo para crustáceo, molusco, peixe, tá? E essa junção de corais, desse esqueleto todo externo, é chamado de recifes de corais, tá? Então são grandes recifes de corais que são formados e bem coloridos. Só que o que vem acontecendo por conta do aquecimento global é o branqueamento dos corais, ou seja, as algas são sensíveis à temperatura da água e elas acabam morrendo. Então o que fica é só essa parte externa de calcário que é branca. Então, por isso que vem acontecendo esse branqueamento. Eles vão perdendo a cor porque as algas morrem, tá? As anêmonas, elas fazem protocooperação, ou seja, uma relação harmônica, né? Um ajuda o outro, com o peixe-palhaço e com o caranguejo eremita, ou ermitão. Então, olha aqui, você tem a anêmona e você tem o peixe-palhaço. Aí o que acontece? Aqui nos tentáculos tá cheio de cnidócitos que queimam. Então, só que não queima o peixe-palhaço, é uma relação harmônica entre eles. Então, ele encontra abrigo e proteção porque ela acaba defendendo por conta desses cnidócitos. Então, ele acaba ficando aqui com ela para se defender. Por outro lado, ele também defende a anêmona de alguns predadores. Então, acaba sendo uma relação boa para ambos, né? Por isso que é uma protocooperação. No caso do caranguejo, aqui, eremita ou ermitão, ele carrega, tá vendo, a anêmona. Então, para ela, é bom pela locomoção. E ele se sente protegido porque ela tem aqui os cnidócitos nos tentáculos que queimam, então acaba protegendo o caranguejo. Então, é outro exemplo de protocooperação, tá? Que um ajuda o outro. Agora nós vamos falar da classe Cubozoa. Tem esse nome justamente porque é um animal que tem um formato cúbico e ele tem ocelos bem complexos na borda do corpo, que é aquele órgão que eu falei que percebe a luz, tá? Vive na fase de medusa, então é livre, né? E faz reprodução sexuada com fecundação externa e o desenvolvimento indireto, ou seja, larva, né? E após a desova, esses animais morrem. Quem são eles? A vespa do mar é o representante característico dessa classe. Ela causa queimaduras muito graves. Então, olha, essa é a vespa do mar, certo? Então, ela tem lá os ocelos, que eu comentei, e aqui nos tentáculos, os cnidócitos que provocam uma queimadura muito grave. Olha, fica assim. Tá vendo? É uma queimadura mesmo. Então, aonde ela encosta, principalmente na parte dos tentáculos, é isso que acontece, tá? E por último, a classe Staurozoa.
são espécies de medusas, só que são medusas que vivem fixas. Então aqui é diferente, né? Porque normalmente a medusa é livre. Aqui são medusas que se fixam a um substrato qualquer, uma rocha, por exemplo, tá? Se reproduzem sexuadamente, tem fecundação externa, tá? Então a fecundação vai acontecer lá na água e o desenvolvimento é indireto, então também é por larva. Então aqui está um representante de medusa, né, que é fixa. Ela é uma medusa, mas ela é fixa. Então essa é um representante dessa classe Staurozoa, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido e nós terminamos então o filo quinidários, dos quinidários, tá bom? Então, um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.